Como vocês estão? Tudo certo? Vocês estão felizes? Ansiosos pelo que Jesus pode fazer com a gente aqui nessa manhã? Então abram as suas Bíblias comigo. Nós vamos ler hoje Lucas 24, no verso 13. Nós vamos ler bastante hoje, do verso 13 até o verso 33. Passagem conhecida, caminho de Emaús. Vamos ler juntos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Eu vou ler na NVI, tá? É isso aí. A 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partindo e o deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Feche seus olhos comigo, irmãos. Jesus, nós te pedimos que hoje a tua palavra fale conosco. Que eu não seja pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, mas que essa palavra seja como flecha afiada nos nossos corações nessa manhã. Que ela encontre um caminho livre para operar no nosso coração que necessita tanto de ti, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te damos liberdade para operar entre nós nesta manhã. Você é o dono de tudo. Você que rege todas as coisas. Nós te pedimos o seu operar através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Nós temos um texto bem conhecido. Deixa eu beber uma aguinha antes, espera aí. Nós temos um texto bem conhecido, mas mesmo assim acho que vale a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Jesus tinha morrido, e como muitos sabem, quem não sabe, deveria saber, os homens de Israel, eles esperavam o Messias que ia libertar o povo de Israel, ali de Roma. Roma governava sobre Israel naqueles dias. E como Deus sempre fez, né, com a Babilônia, com a Assíria, tantas outras vezes, o povo de Israel esperava pela libertação. Mas a promessa que havia sido feita era a promessa do Messias. O Messias libertaria, reinaria de Jerusalém. Eles leram Isaías 60,
leram os profetas e ficaram maravilhados. A lei sairá de Sião. O governador que governará toda a terra de Sião. Então eles tinham uma expectativa que foi quebrada quando o rei dos judeus tinha uma placa em cima da sua cruz, crucificado. Não parecia a imagem de um vencedor naquela cruz. Parecia a imagem de perda. Então esses homens, eles estão extremamente frustrados. Eles doaram a vida deles, provavelmente por algum tempo, que nós não sabemos falar quanto, mas talvez por alguns anos, né? Até 3 anos, talvez, seguindo esse Messias. Mas, antes de eu entrar nos meus pontos aqui, esse é o lugar que nós nos encontramos muitas vezes. Que as nossas expectativas não são atendidas. Quantas vezes você esteve nesse lugar? E eu te aviso aqui, promessa de Deus para você. Se você não esteve, você estará nesse lugar um dia. Em que a sua expectativa foi uma, mas a vida te levou para outro lugar. E aqui a gente tende a cair nesse desespero, nessa desesperança, nesse momento de angústia e de muitas questões que são levantadas na nossa mente. Então eu queria falar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente consegue tirar desse texto, em situações como essa. O primeiro ponto, que para mim é muito claro aqui, é que esse lugar de profundo desânimo, essa profunda dor, ela cega. Se você prestou atenção no que a gente leu, eles estavam tão cegos, irmãos, tão cegos, que eles estão contando aqui para Jesus, falando assim, olha, hoje as mulheres falaram que Jesus não estava mais lá. Teve gente que foi lá ver, e ele não estava mesmo. E elas falaram que os anjos falaram para ela que ele ressuscitou. Mas eles estão voltando para casa. Eles contam a história, que parece até meio doido, né? Eles estão contando uma história de falando assim, olha, eu poderia contar essa história como uma história de esperança. Mas eles estão tão cegos, que eles contam a história de esperança desesperançosos. A dor cega a gente. A dor nos leva para um lugar em que nem o fato de Jesus não estar mais na tumba era o bastante para eles serem convencidos disso. Esse é o primeiro ponto muito importante, porque a gente precisa entender que mesmo quando as coisas já estão sendo transformadas, quando Deus já está agindo, quando as coisas já estão acontecendo e Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, você, ao ter dor, ao estar na dor, suspeite das suas conclusões. Suspeite do que você pensa. Porque a dor cega. A dor leva você a ver só o lado ruim das questões. A gente tem que ter cuidado com o nosso coração em momentos de dor. Eu não estou falando que você tem que fingir que você não tem dor, tá bom? Mas eu estou falando que momento de dor não é momento para a gente tomar decisão para voltar para casa. Os nossos olhos, o nosso coração, igual a gente cantou aqui, eles têm que estar presos a Jesus. Quando nós conseguimos olhar, quando nós tiramos nossos olhos daqui e olhamos para a nossa situação, nós começamos a ter um problema. E dentro disso, o que eu também queria deixar claro para vocês é, o nosso conceito de certo ou errado não garante que é a vontade de Deus. Esses homens tinham muita certeza do que eles liam na Escritura. Quando eles veem Jesus crucificado, soa errado para eles. Mas primeiro a Pedro vai dizer que o Cordeiro foi dado como sacrifício desde antes da fundação do mundo. A cruz não foi um puxadinho, irmãos. A cruz
Não foi uma solução que Deus falou, agora que deu um problema, vou ter que pensar o que eu vou fazer. 1 Pedro fala que o antídoto do pecado que Deus sempre teve, sempre foi a cruz. O cordeiro foi dado como sacrifício, desde antes da fundação do mundo. Esses homens olharam para aquilo e parecia errado, mas enquanto o Messias clamava, tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que eles fazem. Todos nós somos salvos. Estes homens estavam sendo salvos. Eles só não entendiam. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer para você é que nem sempre que as coisas funcionam aos seus olhos é a confirmação de alguma coisa. Quer ver um outro exemplo? A tentação de Jesus. Me adore, que eu te darei todo o ouro e a prata. Você vai ser rei. Olha que interessante, né? Satanás estava o quê? Dando o reinado ao seu rei de verdade. Mas ele estava cortando o processo que Jesus deveria passar. Jesus poderia muito bem ter usado a frase que a gente usa de vez em quando, né? Ah, que porta que Deus abriu. Olha a porta que Deus abriu para mim. Não tem como não ser Deus isso aqui não. Deus abriu uma porta aqui, ó. Abriu a porta. Oh! Não era, né? Não era a porta de Deus. Então, a nosso conceito de certo ou errado, ele é problemático, irmãos. Nem sempre, quando as coisas encaixarem, significa que elas encaixaram para o bem. Amém? Nós temos que aprender a lidar com os nãos de Deus. Uma vida de oração, gravem isso. Quem tem vida de oração, ouve muito mais não do que sim. Amém? Quem tem vida de oração, quem conhece ao Senhor, vai ouvir muito mais nãos do que sims. Nosso coração é balança enganosa. E nós temos que aprender a lidar com os nãos de Deus. A lidar com as nossas frustrações. A lidar quando você planeja a coisa e Deus diz, não. Não é isso que eu tenho para você. Nós temos que viver uma vida de oração. Se você vim te dizer essa manhã, que se você vive uma vida de oração, em que você só é contente quando Deus te diz sim, você vai ter um problema. Porque ou você vai criar o seu Deus para ouvir o seu sim, ou você vai viver uma vida de eternas frustrações. Mas quando a gente entende o amor de Jesus, e você entende muito bem isso quando você é um pai e uma mãe, que muitos nãos são muito mais devotos de amor do que se a gente desse um sim. Ai, ai, ai. Vou só pincelar isso aqui, mas lá em Tessalonicenses, Paulo fala que Satanás o impediu que fosse pregar para a igreja de Tessalônica. Ele fala assim, eu tentei ir para aí, mas Satanás me impediu de ir. E depois ele fala, mas eu estou orando para que eu consiga ir. E aí eu vou te falar uma coisa que pode ser, vou falar, tá? Vou só falar. Mas Satanás é usado para falar os nãos de Deus muitas vezes para a gente. A história de Jó é a prova viva disso. Satanás no fim, irmãos, ele é mau, ele quer o seu mal, ele quer te derrubar, sim. Mas no fim, se você for lá, ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Com o seu destino traçado já. Inclusive ele já sabe, tá? Satanás leu este livro. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe o seu destino final. E ele sabe, inclusive, que ele é um servo de quem? De Jesus. Nossa, que forte. Mas é verdade. Porque quando Jesus ressuscita e fala, ó, me foi dado o quê?
todo, quanto? Todo o poder, aonde? No céu e na terra. Todo o poder. Ele falou, me foi dado todo o poder no céu e na terra, mas Satanás. Mas tem um lugar em que eu não... Essa é maravilhosa para mim. A gente tem que tomar um cuidado. Não, mas tem um lugar que Jesus não entra. Irmãos, isso é muito problemático. Porque você está contradizendo o que ele disse. Jesus é dono de todas as coisas. Todas as coisas. Mas lá tem muito pecado. Na minha casa também. Esse é o problema. Entende? Uma vez o irmão ficou muito escandalizado para mim. Que eu falei assim, comigo, que eu falei assim, tem tanto Jesus num prostíbulo, quanto tem um Jesus no prédio da minha igreja. Chocante. Mas sabe por quê? Porque ele não habita em templos feitos por mão de homens. Isso aqui não é habitação de Jesus. Ele não estava te esperando aqui. Ele veio com você. Ele mora em você. Amém? Então a gente precisa aprender a lidar com o não. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ainda com muita dor, o que me chama a atenção eram dois. Eram dois. E esse é o segundo ponto que a gente frisa muito nessa comunidade. Talvez eles fossem uma das duplas, Cleopas e o outro irmão que a gente nem sabe o nome, que Lucas nem se preocupou em falar o nome do coitado para a gente. Talvez eles fossem uma das duplas que lá em Lucas 10, Jesus enviou de 2 em 2 para pregar. Mas olha que interessante, a dupla no momento da dor estava junta. A mesma dupla que sai para pregar o evangelho, quando tem crise, estão juntos. Os dois. E não é que tem palavra de conselho um para o outro não, tá? Sendo muito sincero. Tá os dois no mesmo buraco aqui. Mas tem uma coisa muito importante. Eles estão juntos. Mesmo no dia da amargura. O isolamento é fatal. Isolamento é fatal. Porque pode ser que Jesus apareça para o seu amigo, meu irmão. Pode ser que ele apareça para aquele que você confia. Em um estalo. Alguém consiga tocar na sua ferida e falar, não. A gente está olhando para a situação e esqueceu de Jesus. Porque agora Jesus já não era mais o Messias. Se você perguntar, você não sabe quem Jesus era? O que eles chamam de Jesus aqui nesse texto, irmãos? Era um profeta. Nós esperávamos que ele fosse o Messias, mas quando ele morreu, ele era só mais um profeta. Ele não é um profeta. Ele é o Salvador do mundo. Mesmo no dia da amargura, Jesus faz questão de aparecer numa conversa de amigos. Jesus aparece para se revelar aos amigos. Terceiro ponto. Jesus é paciente. Sabe quantos quilômetros eram de Jerusalém até Emaús? Uma estimativa? 11 quilômetros. Eles estavam andando. Do povoado de Jerusalém até Emaús. Jesus caminha 11 quilômetros com esses caras. 11 quilômetros pregando as escrituras. Há dois caras que andaram com ele e estavam chamando ele de profeta. E sabe o que ele faz? Ele prega para eles, para que os olhos deles fossem abertos. Jesus é paciente, irmão, no momento da dor. A dor não te define. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez. Dor não é ignorada por Jesus nunca. E nem deveria ser por nós. Não tem a mínima chance, a mínima, isso é promessa de Jesus,
que você vai passar por qualquer momento de amargura e não vai ter Cristo ao seu lado. O problema é que para a gente isso não é o bastante. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. O salmista fala, porque você me livrará? O calor de amor que o salmista sente, não é o fato dele não passar pelo vale da sombra da morte, eu passo, mas o que me deixa tranquilo é que eu tenho você comigo. E essa é a promessa de Jesus. Dor não é ignorada, por menor que seja. Sabe a dor da criança, irmãos? A dor da criança que sofreu alguma coisa na escola. Aquela briguinha besta. Que às vezes a gente como pai fala, meu Deus do céu. Jesus não faz assim. Jesus não fez isso. Esses homens estão cegos. E ele não simplesmente fala, pelo amor de Deus, deixa esses dois aí. Que coisa besta. Olha o que eu já fiz. Eu ressuscitei. As mulheres falaram para ele. Eles já tiveram a chance deles. Sabe igual você faz? Quando o irmão, você não consegue insistir demais. Aí você fala assim, não, já tentei de tudo. Jesus poderia ter feito isso daqui aqui. Eu ressuscitei, as mulheres já falaram, foram confirmar, e mesmo assim, vou fazer o que mais? Aparecer para andar 11 quilômetros com eles? Sim. Andar 11 quilômetros com esses homens. Pregando o Evangelho através das Escrituras. Como Jesus é paciente conosco, irmãos. E glória a Deus por isso, não é? O órfão, a viúva, o esquecido, o marginalizado, o perdido. Todos esses sempre terão companhia em meio à dor. Jesus está pronto. Está pronto para ser o pai do órfão, o marido da viúva, aquele que sustenta o pobre e o abatido, o marginalizado. Jesus não ignora a dor. Ele está neste momento agora, em que enquanto nós estamos aqui, irmãos, tem pessoas sendo perseguidas no Evangelho, pelo Evangelho no Oriente Médio, mortos. Jesus está acumulando uma santa ira, para que naquele dia, a gente veja Ele como o cordeiro que salvou alguns, mas o homem com as vestes manchadas de sangue, pela sua justiça que cairá na terra. Jesus se importa com a dor. Jesus se importa com as mulheres que são vendidas e abusadas. Jesus se importa com as crianças marginalizadas. Você também deveria. Quarto ponto. E para mim é o mais engraçado. Jesus entra na narrativa deles. O método de Jesus é o seguinte: eles estavam discutindo o motivo da esperança ter sido colocada no lugar errado. Provavelmente eles estavam calculando, né? A gente achou que ele era um grande profeta, ele fazia muitos sinais e maravilhas. Como que você não sabe? Está todo mundo sabendo. O que deveria ter acontecido, o que a Bíblia tinha falado. E aí Jesus não chega fazendo o quê? Como que você... Irmão, vamos lá. Você é Jesus. Corpo glorificado, tá? Ressurreto. Marcas nas mãos e nos pés. Todo poder no céu e na terra.
e você vai se provar. Você quer fazer as pessoas abrirem os olhos. Eu quero que vocês coloquem nesse lugar agora. O que você faria com esses dois homens? Como você faria isso? Para a geração mais nova, né? Cara, é tipo virar Super Saiyajin, assim. Você virou Super Saiyajin. Você só vira o Super Saiyajin lá na frente. Para a geração mais antiga é a musiquinha do He-Man. Você está lá. Corpo glorificado, cara. É só mostrar o poder. Só mostrar os cravos nas mãos. Para que vai andar 11 quilômetros? Entendeu? Para que vai fazer isso? Qual é o sentido? Mas Jesus faz questão de entrar na narrativa deles. Porque esse é um método que Jesus usa. Você entende o quão belo é isso? O quão respeitoso isso é? Jesus tem todo o poder no céu e na terra, meus amigos. Todo o poder no céu e na terra. E ele anda com seus amigos 11 quilômetros. E o que ele faz? Ele prega a Bíblia. Ele prega a Bíblia para eles. Ele não impõe mãos. Sou a favor de impor mãos, tá? Mas ele não chega lá e faz, ó, bum, olho aberto. Ó, bum, olho aberto. Olha aqui, ó, cravos nas mãos. Está escrito que, por algum motivo ainda, Jesus impede que os olhos deles se abrissem. Eu nem vou entrar nessa questão aqui. Mas está escrito que eles foram impedidos de reconhecê-lo. E aqui o que eu queria falar é, o processo de Jesus, ele sempre vai ser o melhor para a sua dor. Porque ele é específico para ela. Jesus trabalha com dores nas narrativas das pessoas. O Espírito Santo entra, irmão, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em criar regra de como agir em meio à dor. Você entende? Qual que é o processo da dor? Não, você vai e faz isso, isso, isso. Não é assim que funciona. Quando alguém tem dor, alguém está desiludido, sabe o que você faz? Você entra na narrativa da pessoa. Antes de querer arrumar, você senta, ouve, anda com ele um pouco. Prega o Evangelho, prega a Bíblia. Quem sabe no fim, os olhos são abertos. Amém? Tudo isso para que o processo necessário gerasse neles o entendimento redimido. Eles não fossem homens que ao sair desse lugar depositassem sua esperança nos lugares errados. O que poderia acontecer? Jesus vai, se revela e vaza. O que eles iam pensar? Jesus voltou, agora o pai está on. Agora Roma já era. Mas Jesus faz o quê? O que está escrito que ele fez? Ele ensinou na Escritura que o Cristo deveria padecer. Eles precisavam entender o que tinha acontecido. Jesus, no processo, nos leva a entender e clareia nosso entendimento. E por último, a revelação de Jesus é o que traz cura para a cegueira e para o coração amargurado deles. A gente tem um momento em que os olhos são abertos. E a primeira reflexão que eu faço aqui, porque eu nunca vou conseguir ignorar esse verso, porque é muito fora da nossa realidade hoje. E eu acho que a gente vive uma sociedade que matou isso aqui. Que é o seguinte, o texto faz questão de deixar claro para a gente que Jesus fez como que se fosse mais adiante. Não vou ficar. Então ele fez como se fosse para outro lugar. E aí você poderia aqui, e eu nem acho que isso está errado, tá? Se eu ver algum irmão pregando assim, alguém poderia pregar e falar assim, olha,
Nós não podemos deixar a presença de Jesus passar adiante. Nós queremos que Ele repouse na nossa casa. Amém. É verdade. Contudo, o texto de verdade que está aqui eles não sabiam que era Jesus. E para mim, isso importa mais. Porque eles não sabiam que era Jesus. E eles insistem para que aquele homem, que eles não conheciam, passasse a noite na casa deles. Porque estava à noite. Pousa aqui, de manhã você sai. E a reflexão que eu quero trazer é essa. A revelação de Jesus, ela acontece depois, porque a porta de entrada para a revelação do Cristo para esses homens foi o quê? Hospitalidade. Hospitalidade faz toda a diferença na vida do cristão. Hebreus vai falar que muitos, praticando a hospitalidade, hospedaram anjos, sem saber que eram anjos. Você faria o quê, irmão? Irmã? O que você faria? Você teria coragem? Essa é uma reflexão importante, assim. Eu não estou aqui falando que você vai abrir a sua casa para qualquer um. Eu sei que são dias perigosos, eu tenho uma filha pequena, eu tenho preocupações, obviamente. Mas a gente não pode ignorar uma coisa nesse texto. A hospitalidade foi que abriu o caminho para que Cristo se revelasse para esses homens. A sua casa deveria ser o lugar de revelação de Jesus. A sua mesa deveria ser o lugar de maior revelação de Jesus que você já viu. Qual foi a última vez que alguém foi evangelizado na sua mesa? Qual foi a última vez que alguém conheceu Jesus na sua casa? Que você chamou ele para dentro e você pregou o evangelho para essa pessoa. Nós vivemos uma cultura, irmãos, de igrejas por aí, a igreja brasileira, em que quando você quer evangelizar alguém, você traz ele para um culto. Mas me parece meio estranho, eu não sou contra, que a gente tenha perdido a necessidade de trazer as pessoas para a nossa casa, para a nossa mesa. É onde Jesus escolheu aparecer para esses homens. Você acolheria? Ou a sua casa é o lugar do seu castelo? Igual alguns falam. Não, a minha casa é o meu ambiente. É o meu lugar. Já falei sobre isso aqui. Ou, não, tenho que tomar cuidado, porque se vai que alguém pisa na minha casa e tem um demônio de não sei o quê. Irmão, é esse tipo de gente que a gente precisa na nossa casa. Porque se ele tem o demônio de não sei o quê, nós temos o Espírito Santo. Só tem um Senhor sobre todos os espíritos. O Espírito Santo. E se você crê que você tem Ele, qual é o outro lugar para a gente libertar essa pessoa desse demônio? É a nossa casa. Amém? É a nossa casa. Quando nós vamos tomar coragem como igreja, irmãos, de entender que o lugar de evangelismo, o lugar onde a igreja vai tomar forma, é na casa, é na mesa, é falando de Deus e falando do evangelho. Você permitiria, mesmo no dia ruim, porque eles estavam num dia péssimo, tá? Essa também é uma desculpa boa que a gente usa. Não, meu dia está muito ruim. Bom, vamos lá. Esses homens tinham colocado as esperanças em que parecia ser um falso mestre para eles. Tinham andado 11 quilômetros. Após tudo isso, eles olham para o viajante que estava ao seu lado e falam:
Não vai para frente não. Dorme aqui. Não era um dia bom, irmão. Não era um dia bom para receber. A segunda reflexão sobre isso aqui é a mais famosa, mas ela é importante. Jesus, ao se revelar para esses homens que não tinham entendido o quê? O que eles não tinham? A obra da cruz. Eles não tinham entendido a obra da cruz. Certo? Vocês estão entendendo, gente? O que ele faz? Ele repete a cruz. Então vamos lá, vamos voltar. Jesus vai, senta na mesa com os apóstolos e explica explicitamente. Lê o texto da última ceia. Aproveita que nós estamos na época de Páscoa, lê o texto da última ceia. Ele explica explicitamente que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Tá? Eles não querem entender. Você percebe que quando isso acontece, você percebe, bom, eles realmente não queriam entender. Eles estavam cegos pelo seu entendimento. Então Jesus fez uma mesa, falou o que viria a ser feito. A cruz aconteceu, eles não entenderam. Ele repete o quê? A cruz? Não. Ele repete a mesa. Ele se revela aonde? Na mesa. Jesus não é crucificado de novo, ele não volta para o madeiro, ele não volta para o lugar da cruz e fala, olha, aqui ó, agora estou ressurreto. Ele vai para uma mesa e mais uma vez na mesa, na casa dos irmãos, ele vai e se revela. Isso importa, porque esse é o modelo que a igreja deve seguir. Alguém que tem dificuldade, irmão, de entender o evangelho, alguém que não consegue, alguém que fala mal, alguém que é maledicente, alguém que é fofoqueiro, sabe o que a gente faz? Traz para casa e discipula. Prega o evangelho. Ah, mas eu não tenho problema, eu não consigo, porque, irmãos, isso é a vida do cristão. Essa não é a vida de alguns, essa não é a vida de quem pastoreia a comunidade, de quem é líder de igreja caseira, isso é a vida do cristão. O cristão vive para anunciar este evangelho. Ele não perde a oportunidade, não deveria perder a oportunidade de colocar alguém para dentro da sua mesa para falar do evangelho de Jesus. Uma coisa é certa em tudo isso. No final eles testemunham, falando assim, é verdade. Enquanto ele falava, você lembra que o nosso coração ardia. Porque Jesus opera no processo. Jesus opera no processo, meus irmãos. Quando eles entendem e abrem os olhos, eles percebem que eles haviam sido transformados, não naquele momento, mas eles falam, o nosso coração já estava sendo transformado durante a caminhada do processo. Então a minha palavra, a palavra de Deus para vocês aqui hoje é, se você vive um processo de Deus difícil, o que eu posso te falar é, você está sendo transformado agora. Não é para que você seja transformado depois. Deus está te forjando agora. Deus sempre vai ir mais fundo. A expectativa deles era a redenção de Israel. Muito pequena. Pouco demais. Entendeu? Qual que era a esperança desses homens, irmãos? Israel liberto, Roma caído. O que Jesus fez? Salvou a humanidade. Os processos que Jesus te coloca são sempre muito mais profundos do que você imagina. São para fazer coisas muito maiores, porque Ele enxerga além do que a gente vê. Ele vai mais profundo. E por fim, com o entendimento aberto, a resposta é imediata. E isso me pega. Sabe por que me pega, irmãos?
porque a gente vive aqui olhando para trás. Esses homens caminharam 11 quilômetros até a casa deles, estava à noite, ponto importante. Mas quando os olhos deles se abrem, está escrito que imediatamente, na mesma hora, eles pegam as coisas e voltam para Jerusalém. Na mesma hora. Não foi depois, eles não pensaram, eles não ficaram pensando, sabe, igual a gente faz? Poxa, caminhei tudo isso, perdemos tempo. Não importa, não importa. Eu já vi, agora nós vimos, agora nós entendemos Jesus. Não importa o que passou, irmão. Você viu Jesus? A caminhada, não, mas eu perdi tempo demais. Foi tempo demais para trás. Eu me coloco muito nesse lugar, irmãos. Eu já estive nesse lugar. Eu falo de quem já esteve nesse lugar, de viver olhando para trás e falando, perdi tempo demais. Mas não importa, porque quem viu deveria imediatamente dar a meia volta e voltar para Jerusalém. É na mesma hora. Não importa o que passou, não importa o dia perdido, não importa a caminhada noturna agora que eu vou ter que fazer. Eu vi Jesus, Ele está vivo, Ele não está morto. Eu vi a Jesus. Feche seus olhos comigo.